Por que os cabos aquecem? É muito comum nós escutarmos nos noticiários que grandes incêndios foram causados por falha nas instalações elétricas. E entre essas falhas, nós temos o aquecimento dos condutores, e isso pode trazer consequências desastrosas e causar acidentes muito graves. Mas por que há aquecimento nos condutores? Vamos entender como isso ocorre por partes. Precisamos saber que os fios e cabos, eles têm uma capacidade de condução de corrente pré-determinada pelos seus fabricantes. Ou seja, eles suportam conduzir a corrente elétrica até aquele nível que foi especificado pelo seu fabricante. Se nós ultrapassarmos a capacidade de condução do cabo, aí ele começa a aquecer. E quando a sua temperatura extrapolar o seu limite, ele simplesmente entra em combustão, pega fogo. E aí, com o rompimento do isolamento, os curtos-circuitos são inevitáveis. As faíscas que são provocadas pelos curtos, elas acabam atingindo outros materiais combustíveis que estão nas proximidades e aí a tragédia está deflagrada. Nós vamos usar como ilustração um circuito que está alimentando um pequeno motor monofásico, apesar de que poderia ser qualquer uma outra carga, poderia ser uma carga de iluminação, uma carga de resistências, tomadas, qualquer tipo de carga ligada ao circuito. O nosso circuito é composto de fase, neutro e terra. Ele tem um fio com a bitola de 1,5 mm² e esse fio suporta em média 17 amperes. Nosso motorzinho consome 13 amperes. Veja que quando ele é acionado, a corrente vai circular tranquilamente, sem o menor problema pelo condutor, porque a corrente da carga é menor que a corrente suportada pelo cabo. O cabo suporta 17 amperes em média. Digo em média porque nós levamos em consideração o método de instalação do cabo e outros parâmetros que nós não vamos discutir aqui. Então, como está circulando por ele apenas 13 amperes, o cabo não vai sofrer nenhum aquecimento. Agora nós vamos retirar o motorzinho que consome 13 amperes e vamos instalar um motor que consome 21 amperes. Observe que nós vamos fazer circular pelo cabo 4 amperes a mais do que ele suporta. Essa corrente, durante um certo tempo, ela é suportada pelo cabo, mas o esforço que essa corrente faz para circular em um espaço reduzido, esse esforço aumenta a temperatura do cabo. Quando essa circulação é feita por longos períodos de duração, o cabo vai atingir a sua temperatura limite e é isso aí que você vê que acontece. Então, como nós podemos corrigir esse problema? Para ligar um segundo motor com potência maior, nós devemos usar um cabo que suporte uma corrente acima da corrente da carga que você vai instalar. Nesse caso, você vai substituir o cabo 1,5 mm² por um cabo de 2,5 mm². Por quê? Porque aí o motor vai funcionar sem apresentar nenhum problema na instalação elétrica. O fato é que a corrente do motor é 21 amperes e o fio 2,5 mm² suporta em média 24 amperes. E como aconteceu com o primeiro motor, a corrente vai circular tranquilamente sem o menor problema pelo condutor, porque a corrente circulante vai ser menor do que a corrente que é suportada pelo cabo. Veja que todas as características dos cabos, elas são fornecidas pelos fabricantes em algumas tabelas que são apresentadas em catálogos que são muito usados pelos projetistas. Aqui nós vimos uma carga específica, mas se você vai usar outro tipo de carga, verifique as potências e faça essa continha simples. Divida a potência total da sua carga pela tensão de alimentação da rede e o resultado será um valor aproximado da corrente que irá circular nesse circuito. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui um chuveiro ducha com uma potência de 6.000 watts. Esse chuveiro vai ser alimentado por uma tensão de 127 volts. Então, fazendo aquela conta, nós teremos uma corrente de aproximadamente 47 amperes.
não podemos usar o cabo 2,5 mm², porque ele suporta em média 24 amperes e iria aquecer. Vamos então usar o cabo de 10 mm², que suporta também em média 57 amperes e pode permitir a circulação dessa corrente sem nenhum problema. Se você quer mais detalhes de como calcular as correntes das suas cargas, veja esse vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. Até a nossa próxima dica.